Bom dia, pessoal. Então, esse é o nosso webcast sobre o BPM Next. Nós vamos hoje falar sobre as novidades do evento BPM Next. Então, como o próprio evento, o próprio slogan do evento diz, definindo a próxima geração de inovação em processos. Hoje, quem vai apresentar esse webcast vai ser eu, Leonardo Lusato, e o meu colega Rafael Bortolini também vai estar apresentando hoje. Bom, pessoal, bom dia a todos. Aqui é o Rafael Bortolini. Para quem não nos conhece, a CRIO ela é uma empresa brasileira, presente já há 10 anos no mercado, e a gente é produtor e desenvolvedor de um BPMS chamado Orquestra. O BPMS é um software de gerenciamento de processos, de automatização de processos. Então, nós nos posicionamos como um fabricante de tecnologia. Tá? Hoje, o nosso produto está sendo utilizado em vários estados do Brasil. A gente tem uma extensa rede de parceiros aí que nos ajudam nessa implementação, com cerca de 500 clientes aí utilizando a ferramenta ao longo de todo o país. Então, o evento BPM Next, ele aconteceu agora, recentemente, do dia 30 de março ao dia 1º de abril desse ano, no Canary Hotel, em Santa Bárbara, na Califórnia. Esse evento, ele tem esses 3 dias de duração, e ele é um evento bastante intenso, porque as pessoas, todos os participantes, ficam hospedados no mesmo hotel onde acontece o evento. Dentro desse hotel, então, nós temos ali, nós passamos desde a parte da manhã e a parte da tarde no evento, e na parte da noite nós também temos ali alguns eventos, algumas reuniões que nós fazemos dentro do hotel com os demais participantes. Então, além de nós assistirmos às apresentações e às demonstrações, nós também temos toda essa interação com os demais participantes do evento, né? É interessante também que esse evento ele tem um formato diferente. O objetivo dele não é fazer apresentações, né? E sim fazer demonstrações do que você está trabalhando. Não necessariamente precisa ser uma tecnologia ou um produto já pronto, mas pode ser algo que você está trabalhando, que você você está desenvolvendo e pretende lançar no futuro. Então é um evento bastante inovador nesse sentido, é um evento muitas vezes à frente do seu tempo, porque como são novas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, algumas você de início não consegue entender muito bem onde aplicá-las, mas durante a demonstração, esse é o objetivo inclusive do evento, a demonstração já procura deixar bem claro qual vai ser a aplicação dessa tecnologia que está sendo desenvolvida. Uma coisa que eu acho que é legal de enfatizar, né, que é importante, é que não é um evento para clientes de BPM, ou seja, empresas que implementam BPM. O foco desse evento são fornecedores de tecnologia de BPM, que, a princípio, poderiam ser encarados como você juntar no mesmo hotel durante 3 dias 20 e tantos concorrentes mundiais na área de BPM. Né? Porém, eu já participei de muitos eventos aí, inclusive internacionais, eu nunca vi uma coisa parecida, porque ao invés de se criar um clima de concorrência entre as 20 e poucas empresas que estão participando ali, você cria um ambiente de colaboração, né? Onde você tem uma empresa apresentando a tecnologia para o outro eventual concorrente em algum mercado, né? E o pessoal começa a trocar ideias no sentido de realmente pensar para frente, né? Para onde é que vai esse setor de BPM aí, nos próximos anos, onde é que vai principalmente a tecnologia de BPM, porque o foco desse evento é tecnologia, não é gestão. Okay? É tecnologia de BPM, então, ou seja, não é desenhar processos na parede, é automatizar processos. Para onde vai a tecnologia de automatização?
Os organizadores desse evento são duas pessoas extremamente conhecidas no mercado. Um deles é o Bruce Silver. O Bruce Silver é um dos maiores analistas de VPN do mundo. Ele tem um blog que você consegue achar facilmente na internet, botando o nome dele no Google, que é extremamente conhecido. Ele é um dos caras que ajudou a construir a especificação do VPN 2.0. Ele tem vários livros sobre modelagem VPN, né, muitos dos quais, eu não sei se tem tradução para português, mas muita gente tem a cópia dos livros dele aqui no Brasil. Né. E ele é conhecido por fazer muitos cursos, principalmente nos Estados Unidos, sobre modelagem VPN. O outro cara que organiza é o Nathaniel Palmer, também é um analista super conhecido, cara que trabalha há 20, 30 anos na área de processos, workflow e VPN. Ele é responsável por aquele site vpn.com, que é um site muito antigo no mercado sobre VPN, artigos, etc. E ele também foi o chairman, o diretor-chefe da WFMC, que é uma organização de processos já há 20 anos na área de workflow. Então, são duas pessoas que conhecem praticamente o mercado inteiro, conhecem todos os fornecedores, e eles são os dois caras que organizam esse evento. Eles são os hosts, os pais da organização. Então, nesse evento, como o Rafael falou, são os fornecedores de tecnologia de VPN fizeram as suas apresentações e demonstrações do que eles estão trabalhando. Então, nós temos aí os logotipos dos participantes, das empresas participantes. Dentre elas, nós temos a IBM, a Oracle, a SAP, que estão trabalhando diretamente com essa tecnologia. Temos demais companhias que também são players globais e também tem players que são de outros países. Nós, da Creo Technologies, também fizemos a nossa apresentação. Tá? Então, nosso logotipo está ali na tela. E nós fizemos a apresentação e demonstração mostrando o Orquestra VPN. O formato da apresentação desse evento, inclusive, como é focado em demonstrações, foi utilizado quando você apresenta, você faz em duas etapas. A primeira etapa é uma apresentação com PowerPoint, porém essa apresentação utiliza um formato chamado Ignite. Nesse formato você tem 5 minutos para fazer sua apresentação, sendo que você tem 15 segundos por slide e os slides passam automaticamente. Então você não fica muito tempo na apresentação. O foco mesmo é na demonstração. E na demonstração, então, você tem ali mais 20 minutos para fazer a demonstração do seu produto. E no final, aproximadamente 5 minutos para perguntas e respostas. O foco do evento como um todo, a discussão inicial desde o início, né, é como é que o BPM, no foco aqui mais tecnologia, né, como é que o BPMS vai se parecer em 2020, né, daqui 5 anos. Se falou até em questões mais para frente, teve algumas palestras e discussões sobre questões de robótica, inteligência artificial e outros temas um pouco que ainda não existe uma tecnologia disponível para fazer isso, né? Mas a grande discussão é o que vai estar sendo implementado nas tecnologias de BPM nos próximos 5 anos. Essa é a segunda vez, na verdade, que a gente participa desse evento, essa é a terceira edição do evento, é a segunda vez que a gente participa, né? Como o Leonardo comentou, esse ano a gente teve a felicidade de ser um dos escolhidos para fazer uma apresentação, né? A gente teve que submeter um case ao longo do ano passado e é um processo seletivo bem complicado porque você tem que submeter uma série de informações, um resumo da sua apresentação, né? E depois disso, até antes do evento, nós tivemos que simular 2 apresentações completas do que seria essa apresentação remotamente, né, porque o pessoal está em outros países, para os organizadores do evento aprovarem o nosso conteúdo. Então a gente teve que fazer a apresentação para o Bruce Silver e para o Nathaniel Palmer algumas semanas antes para eles revisarem o que a gente estava apresentando. Isso é uma coisa muito interessante, né, e eu tenho falado com algumas pessoas para a gente começar a divulgar esse modelo e também o modelo do Ignite, que o Leonardo comentou, porque isso melhora enormemente a qualidade dos eventos, né? Tenho certeza que todo mundo que está nessa sala aqui costuma participar de eventos de BPM e outros eventos na área, e a gente vê que às vezes os eventos não são muito objetivos,
às vezes você vê que tem gente que não está muito preparada para fazer uma apresentação, né? Eu acho que isso é muito mais responsabilidade de quem está eventualmente organizando o evento do que do apresentador propriamente dito, né? O nível de organização do evento, de preparação, até em relação ao conteúdo que ia ser apresentado, é uma coisa que eu nunca tinha visto antes da minha vida, né? E que eu acho que serve de exemplo para a gente começar a pensar nessas coisas. Por exemplo, um exemplo, né? Eu tive 30 segundos para falar sobre a CRIO, 2 slides. Cada slide são 15 segundos. Então, dentro do padrão do evento, eu tinha 30 segundos para fazer uma apresentação funcional da empresa, né? O resto é falar de tecnologia, é falar de produto, né? Então, hoje a gente vai a alguns eventos aí que o pessoal fica 50% do tempo falando de si próprio, 20% do tempo falando da empresa e o conteúdo não é só o final. Acho que foi um grande aprendizado aí para a gente. Então, começando agora sobre os assuntos tratados no BPM Next, um assunto bem interessante, e que também é de bastante vanguarda, é o conceito de Internet of Things, né? Ou a Internet das Coisas. E no evento nós tivemos um tópico que foi sobre a integração das tecnologias de BPM com a Internet das Coisas. Um dos cases que tiveram 2 principais cases apresentados sobre esses temas. O primeiro era uma apresentação onde uma companhia que possui gasodutos, ou seja, lá na Califórnia, eles têm sensores em diversos pontos desses gasodutos, e no momento que acontece algum problema, alguma falha detectada por esses sensores conectados na internet fazem a comunicação, a sinalização desses eventos de falha para um BPM. O BPM, então, recebe esses sinais, o BPMS recebe esses sinais e faz a notificação das pessoas adequadas, do gestor do gasoduto ou do oleoduto, e ele pode, então, fazer com que encaminhe equipes para verificar essas ocorrências. Nesse case foi apresentado também a integração dessas notificações com smartwatches, né, com relógios desses conectados à internet que nós temos atualmente, e era por notificações. Então, é uma tecnologia então que permite que sensores e dispositivos inteligentes conectados na internet possam então fazer essas comunicações, e como o BPM pode entrar uma forma integradora dessas tecnologias. Um outro case que foi apresentado era um sensor que é colocado numa pessoa idosa, né, e esse sensor ele detectava se essa pessoa caiu no chão. Se essa pessoa tiver caído no chão e passado um determinado tempo, podia indicar que a pessoa desmaiou, né, ou está tendo algum problema de saúde. Quando isso acontece, existe um BPMS monitorando esses eventos, e então ele faz a comunicação, ele roda um processo para tratar do que deve acontecer. Nesse caso específico, o case mostrava que quando acontecia a ocorrência dessas, era necessário fazer um contato de emergência, tentar contatar essa pessoa para atender ela o mais rapidamente possível. Se ela está passando por uma emergência, é preciso encaminhar o atendimento a essas pessoas. É interessante que, nesse caso, foram utilizados os elementos de sinal do BPMN. Nós temos já previsto no padrão BPMN, então, esses eventos que podem tratar de sinais e de eventos que fora do sistema. Eu queria destacar algumas coisas sobre esse assunto, porque atualmente, pessoal, Internet of Things é um dos assuntos mais quentes aí que existe em termos de tecnologia no mercado hoje. Tá? Apesar que eu brinco às vezes que quando eu comecei a trabalhar com Java, lá, sei lá, em 97, já se falava que o Java seria a tecnologia que você teria na sua geladeira,
né, que foi uma linguagem criada para você ter os seus dispositivos móveis. E a gente está em 2015 e a minha geladeira ainda não está na internet, né, e acredito que a de vocês também não. O fato é que é um sonho já muito antigo isso, você ter todos os seus dispositivos eletrônicos, inclusive em casa, estou falando, conectados na internet, né? Mas nos últimos 2 anos teve um grande impulso isso aí. E hoje tem muita gente trabalhando no mercado. Nós vamos ser inundados com a geração de appliances, de eletrodomésticos, inclusive. Vão ser todos eletrodomésticos conectados, né? Essa foto que a gente coloca aqui é uma foto de brincadeira que mostra, por exemplo, hoje tem muita gente trabalhando com a ideia de você ter cafeteiras conectadas à internet. O que isso permite fazer? Uma brincadeira, na verdade, né? Isso permitiria que eu mandasse fazer o café através do meu smartphone, por exemplo. Então, isso aqui, nos próximos anos, a gente vai começar a ver muito nas nossas empresas e na nossa vida, no nosso dia a dia também. E o pessoal está trabalhando desde já para adaptar os produtos de BPM para ver eles como um processo, né? Ver eles como um mundo real, né? Iniciando processos em BPMS. Outro assunto que foi bastante discutido é sobre o próprio conceito de BPMS em si, né, o próprio conceito de BPM. BPMS, como vocês sabem, significa Business Process Management Suite ou Business Process Management System, ou Sistema de Gerenciamento de Processos de Negócio. Tá? Esse termo, ele tem, o pessoal às vezes gosta de inventar nomes para as coisas, né, nomes novos. Tá? Alguns anos atrás, cerca de 2 anos atrás, inventaram o tal do IBPMS, não sei se alguém já ouviu falar, que é o Intelligent Business Process Management Suite. E esse foi um termo que não caiu muito em uso, tem muita resistência, etc. O fato é que o pessoal está hoje buscando novos termos, né, para representar isso aí. Eu vi um movimento muito grande também, de assim como a gente teve uma mudança de workflow para BPM, do pessoal começar a procurar qual que é o próximo. Né? Já se está se discutindo aí qual que é a próxima tendência, qual é a próxima transformação. Né? E 2 termos que têm sido muito utilizados são os termos Process Apps e Hybrid Process. Né? Process Apps, por causa de aplicativos, hoje o nome Apps está sendo muito utilizado, né, quando a gente está falando de smartphones, mobile, etc. Quando a gente está falando de Process Apps, na verdade, a gente está falando de aplicativos de processos. Né? Então, a ideia é que é entender o BPMS como um gerador de aplicativos. E, indo um pouco mais além, né, quando se fala em Hybrid Processes, a gente está falando de processos híbridos. Processos híbridos significam o quê? A ideia de processos que estão integrando pessoas, estão integrando sistemas, e logo vão estar integrando hardware, vão estar integrando máquinas, por exemplo, vão estar integrando a nossa geladeira, se Deus quiser. Tá? Então, esses 2 termos, Process Apps e Hybrid Process, são 2 conceitos que vão estar muito em voga aí nos próximos anos. O pessoal está discutindo muito os conceitos fundamentais desses 2 pontos. Outro bastante falado no evento é o de Process Discovery, que é a descoberta de processos. Tem como destaque um case que foi apresentado, que era um case de um hospital, e esse hospital eles possuem logs de um determinado sistema. Esses logs mostram operações que foram acontecendo, que foram executadas, né, de determinados casos. E existe um sistema, um software então, que foi apresentado, que ele era capaz de ler esses logs, os logs dessas operações, e transformar esses logs em processo de negócio. Então ele mostrava, a partir de informações baseadas em arquivos de log, ele conseguia recriar o processo de negócio. E o interessante é que ele ia mais além dele desenhar o processo, né, ele transformava esses logs em um desenho de processo no padrão BPMN. Além disso, ele ainda é capaz de fazer análises em cima desse desenho, fazer simulações de cenário e propor, inclusive, melhorias nesse processo. Propor, então, formas de como otimizar o desenho do processo. Mas é interessante mesmo é que a entrada do processo
para simulação de cenário não era um processo pronto em BPMN, mas sim um processo obtido a partir de logs e registros de um outro sistema. Outro ponto bastante novo e que está se falando muito é a especificação DMN, tá, de Decision Model and Notation. Tá. Essa especificação ela já está sendo trabalhada há bastante tempo, mas ela saiu oficialmente faz pouco. Se eu não me engano, talvez saiu oficialmente no final do ano passado. Tá. Ela é uma especificação complementar ao DMN, para você modelar regras de negócio, decisões de negócio. Tá? Então, muita gente tem encarado ele como um adendo ao BPMN. O BPMN todo mundo já conhece, é uma especificação dele que está desde 2004 no mercado, 11 anos já. Né? Utilizado por tudo que é empresa no Brasil e no mundo. O DMN agora está começando. Né? Tem muita gente que está estudando ele. E tem alguns fornecedores que apresentaram seus cases que já implementaram o DMN. Então, você desenha um processo em BPMN 2.0, por exemplo, e você complementa algumas regras de negócio que antes você não teria como desenhar, coisas que eventualmente a gente escreve em texto hoje, vinculado a uma atividade, por exemplo. Agora você tem uma anotação de desenho para não só documentar a regra de negócio, mas como eventualmente também, que é o próximo passo, é executar essa regra de negócio. Então esse ponto DMN, que é a versão 1.0, é um ponto que vai crescer bastante nos próximos anos. E também outros tópicos que foram citados, que foram também apresentados no BPM Next desse ano. Então, temos ali então como exemplo Cloud, plataformas móveis, processos colaborativos e inteligência artificial. A parte de Cloud é uma parte que já é realidade aí para muitas empresas, né? Simplesmente se fortaleceu esse conceito de mover as coisas cada vez mais para a nuvem, né? Das empresas começarem a tirar um pouco os dados e os processos e as informações de dentro dos seus muros e colocarem na nuvem. A parte de mobile se apresentaram vários recursos de interações com o BPMS que você pode fazer que não estão vinculados necessariamente a executar tarefas. Né? Porque hoje a gente tem, quase todos os BPMS possuem interfaces mobile, mas geralmente é para a mesma coisa, para você listar suas tarefas pendentes e executar tarefas pendentes. Então, o pessoal mostrou alguns demos lá de como a tecnologia mobile está evoluindo. Você pode estar fazendo mais coisas com o seu telefone celular, né? Principalmente na área de captura de imagens, por exemplo, de OCR, que é a identificação de caracteres a partir de imagens, e isso dá origem a um processo. Né? Eles deram um exemplo de um caso onde ali preencheu uma ficha à mão, um formulário desse que você preenche, você vai seguir no lugar. Depois um outro cara tirou uma foto da ficha, uma foto ruim, uma foto com um ângulo torto e de má qualidade, e o BPMS leu a foto, melhorou a qualidade, identificou a escrita do cara no papel, extraiu dados da informação e iniciou um processo eletrônico no BPMS, enviando os dados para o BPMS, a partir de uma foto de má qualidade. Então, tem muita coisa aí que vai se crescer aí para frente. A parte de Collaborative Process, a ideia de processos colaborativos, foi o tópico que nós apresentamos. Né? A gente mostrou algumas coisas lá que, por incrível que pareça, porque a gente está no Brasil, o Brasil está sempre 2, 3 anos atrasado em relação ao que os americanos estão fazendo na parte de tecnologia. Né? Mas a gente mostrou algumas coisas na parte de Collaborative Process lá que mesmo para eles é bastante avançado e recebemos muitos feedbacks positivos na nossa apresentação, tivemos muita discussão depois disso aí, e questões de como é que a gente implementava algumas coisas. Alguns recursos que a gente apresentou na versão 3.3, né, Leonardo, se não me engano, que é uma versão que a gente fez na apresentação no final do ano passado, né, que ela tem uma série de recursos de inteligência, de apoio à decisão, e outros recursos também nós agregamos aí no Orquestra 3. Então a gente fez um apanhado de alguns recursos que são coisas que foram criadas pela gente e que não existem em outros BPMS. Daqui a pouco vai ter, porque os caras olharam a gente fazendo isso aí. Né? Isso que é legal desse exemplo. No caso da inteligência artificial, foi bem interessante também uma apresentação feita pela IBM,
onde eles demonstraram o software deles chamado Watson e como como é possível integrar esse software com uma plataforma de processo de negócio. O Watson, para quem não conhece, ele é um sistema onde ele é um sistema especialista em que ele lhe dá apoio a obter determinados conhecimentos sobre um determinado campo de conhecimento. Por exemplo, se você é um médico e você trabalha com determinados tipos de diagnóstico de doenças, você pode treinar o Watson para que ele absorva um corpo de conhecimento sobre essa área que você trabalha. Então você faz perguntas a ele e ele lhe retorna. Ele retorna a partir do seu contexto. Então, assim, é diferente do que o Google faz hoje. A gente pergunta muita coisa para o Google, mas o que o Watson faz é um pouco diferente. Ele retorna sabendo o seu contexto. Então, ele trabalha com processamento em paralelo, e eles têm esse produto hoje no cloud, e você consegue acessar ele. Então, ele pode lhe fornecer um apoio a essa base de conhecimento dentro, então, do seu BPMS. Foi bastante interessante. E também outros caminhos de inteligência artificial também foram falados bastante lá. Caminhos que hoje que ainda estão muito à frente, né? Ainda vão demorar para a gente chegar, que são agentes inteligentes rodando junto com o BPMS, fazendo lhe sugerindo ações e também fazendo algumas ações automaticamente para você. Tá? Mas hoje em dia isso ainda é um campo muito específico e ainda está um pouco longe de chegar na prática nesse nível mais evoluído, né? Mas está sendo trabalhado também. Interessante também que a própria apresentação, a organização do BPM Next vai publicar os vídeos das apresentações. Eles vão ser publicados no canal do YouTube do próprio BPM Next. Então, se vocês pesquisarem lá, atualmente vocês já conseguem ver os vídeos dos eventos anteriores, de 2013 e 2014. E em breve, então, as apresentações, a nossa, inclusive, vai estar disponível no canal deles no YouTube. Então, fica o convite para quem tiver mais interesse sobre esse assunto, também acessar o canal e ver os vídeos que foram apresentados e aguardar aí, né, se inscrever no canal. Então, pessoal, para fechar o nosso podcast de hoje, a gente queria deixar aqui uma imagem do lugar de Santa Bárbara, lá na Califórnia, onde aconteceu então o evento BPM Next, né? Um lugar muito bonito e uma paisagem muito inspiradora para a gente trabalhar durante esse ano e aprimorar ainda mais o BPMS. Pessoal, eu queria destacar também que a CRIO foi a única empresa brasileira que esteve presente neste evento. Eu e o Leonardo éramos os únicos brasileiros no evento. Aliás, éramos os únicos latino-americanos no evento. Obviamente, por sermos os únicos, somos a única empresa, e a primeira empresa na história do evento a estar se apresentando para os outros, né? Uma apresentação que foi um grande desafio para nós, porque, primeiro, uma apresentação em inglês, né? Já tem o desafio do outro idioma, mas principalmente na plateia você tinha algumas pessoas que escreveram os livros com os quais a gente aprendeu a fazer isso anos atrás, né? Então você está querendo passar ideias e ensinar para os seus professores, é uma coisa bem complicada, em outra língua ainda, né? Com aquela desconfiança natural de ver duas pessoas vindo da América Latina e fazendo sua apresentação lá. Então foi um grande desafio para nós, mas valeu a pena, né? Nossa presença e nosso esforço de estar lá e tudo que a gente fez mostra o nosso comprometimento, né, com a tecnologia de BPMS, com essa área, né? Tudo que a gente viu lá e a quantidade de informações é infinita. São coisas que nós já estamos trabalhando, nós já estamos pensando como é que a gente pode implementar, como é que a gente pode melhorar o nosso produto daqui para frente, né? Então, onde é que ele vai,
né? Para onde é que a gente não vai. Então, esse tipo de informação é fundamental, né? E dentro de um mercado competitivo como é hoje, né? Para quem participa aí de algum evento de VPN no Brasil, você vê que tem vários, alguns fornecedores, outros de VPN, né? Alguns até dizem que tem escritórios na Califórnia, mas não estava no evento também lá, que é o principal evento de tecnologia de VPN do mundo. Então, eu queria enfatizar aí que a gente está valorizando isso aí o máximo possível, porque realmente mostra um comprometimento nosso aí com essa tecnologia. E por ser um evento de fornecedores, né? Não é um evento que a gente está falando sobre gestão, é um evento que a gente está falando sobre o produto em si, sobre como o produto vai automatizar os seus processos. Então é muito importante a gente estar participando desse evento, porque é uma demonstração do que realmente está sendo hoje executado em produção, né? Então, assim, é um comprometimento muito grande. Você apresentar lá, você tem que realmente ter um produto duro, tem que ter uma apresentação quente, e nós fomos, então, né, a única empresa brasileira aí a atingir esse patamar. Pessoal, nós então encerramos o webcast de hoje. Nós estamos à disposição aí para perguntas agora durante o webcast. Se preferirem, podem também fazer perguntas através dos nossos e-mails. Nós deixamos nossos endereços de contato ali na tela. Então, estamos à disposição aí para responder as perguntas que vocês tiverem sobre o evento. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado por terem estado aqui conosco nessa manhã. E aguardamos vocês nos próximos eventos, próximos webcasts da CRIO. Muito obrigado e um bom final de semana a todos. Pessoal, muito obrigado a todos pela participação. Todos vocês acompanharem os nossos webcasts. Eu vou responder rapidamente aqui uma pergunta que foi passada. Quando a gente ainda não tem essa informação. Foi todo gravado, tinha um câmera lá filmando tudo, né? E nesse sentido aí vai estar logo disponível. No nosso site, tá? Tem um menu ali de blogs, tá? Você tem 2 blogs ali, um dos blogs, os dois na verdade tem conteúdo sobre evento, né? Um dos blogs que é escrito por mim, eu botei vários posts na última semana detalhando as principais inovações que foram colocadas. Então quem quiser saber mais de primeira mão aí sobre algum detalhe, por favor, entre lá, que você vai ter algumas informações adicionais, né, sobre isso aí. Eu tenho outra pergunta aqui, quando é que é o próximo? O próximo provavelmente tem sido sempre em março, em 2016. Já é certo que vai ter em 2016, porque a avaliação de sucesso, a avaliação é 100%, e no final do evento desse ano o pessoal já estava combinando lá e conversando onde é que queriam que fosse o próximo. Né? Se queriam manter no mesmo lugar, se queriam fazer numa nova cidade. Né? Nos outros anos foi numa outra cidade mais perto de São Francisco, mais ao norte da Califórnia. Talvez foi a primeira vez em Santa Bárbara. Então é certo que vão ter outros eventos aí para frente. Uma pergunta aqui, as mais interessantes e não usadas no evento. Essas inovações são justamente as que a gente apresentou ali antes, né? São esses pontos onde você tem VPN, internet das coisas, cross-cover, descobrimento de processos, a especificação DNN, tá? E esses outros tópicos que a gente comentou. É claro que a gente poderia ficar falando aqui sobre cada um desses tópicos o tempo inteiro. A ideia é a gente fazer alguns webcasts no futuro sobre tópicos específicos aqui que foram tratados, né? O objetivo hoje é para dar um overview assim, do que é tratado durante esses 3 dias, do que a gente está falando, né? E do contexto desse evento. E a ideia é a gente fazer alguns eventos próximos aí entrando mais em detalhe em um determinado assunto. Tá?
só desse primeiro tópico aí, que é BPM, Internet das Coisas, dá para ficar falando sobre isso aí durante o dia inteiro. Tem uma pergunta aqui também sobre como foi a apresentação da CRIO. Nós vamos fazer um webcast nas próximas semanas, fazendo a apresentação que nós fizemos no evento. Então nós vamos poder apresentar para vocês também como foi a nossa apresentação e o que nós demonstramos do sistema funcionando. Esse webcast ele vai ser publicado, vocês vão ficar sabendo do agendamento dele através do nosso site e das nossas redes sociais. Então nos acompanhem nas redes sociais e no nosso site, que vocês vão ficar também a par de quando vai acontecer esse e outros webcasts que também a CRIO faz. É isso então, pessoal. A gente respondeu as perguntas que estavam aqui. Fica o nosso e-mail aí de contato, se alguém tiver mais alguma dúvida. Agradecemos muito aí a presença de todos nessa sexta-feira aí. Desejamos a todos um ótimo final de semana. E qualquer coisa a gente está à disposição aí para trocar algumas ideias. Grande abraço.